1792 direzione Roma, imbarco uscita 9, call for flight 1792 to Rome, to gate number 9. Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o não julgar precipitadamente, não julgar pelas aparências, né? Não apontar para as coisas antes mesmo de conhecer. É a nossa conversa de hoje, na nossa aula de projeto de vida, nós vamos ter essa conversa franca sobre do porquê nós não devemos julgar rápido ou julgar as pessoas pela sua aparência. Veja a forma pela qual estou me vestindo hoje. Camiseta regata, como vocês podem ver, camiseta regata e de boné. E eu estou para ministrar aulas para vocês. Será que seria uma postura minha dar aula para vocês de regata? Será que vocês me receberiam bem como um professor dando aula de camiseta regata, de boné? O boné tranquilo, né? Porque vocês já me viram dando aulas usando o boné, mas de camisa regata, né? E aí você pela primeira vez está assistindo a minha aula, olha para mim, esse professor de camisa regata. Então assim, vocês vão entender que eu tenho talvez uma falta de compromisso, não assuma com responsabilidade as minhas aulas, pode ser que alguém me julgue assim. Mas ao me conhecer, vocês vão perceber que eu não sou esse tipo de professor irresponsável, né? Vocês me julgaram, pode ser que alguém chegue na escola e me veja de camiseta regata e ache que eu sou um professor desleixado, sem compromisso, né? Pela minha forma de como me apresentei. E alguns alunos talvez possam entender da mesma forma. Mas será conveniente julgar alguém? Será conveniente julgar a mim enquanto professor porque estou usando a camiseta regata? Pode ser que eu esteja na escola portando uma camiseta regata, mas não esteja na sala de aula. Vai que alguém me viu pelos corredores da escola. E pelos corredores da escola eu posso ter vindo fazer qualquer outra coisa. Não é necessariamente que eu esteja na escola a trabalho, a serviço.
Então não temos como julgar as pessoas pela primeira visão, né? Pelo primeiro tempo. Ao olhar, a gente já julgar, pré-julgar aquela pessoa. Não tem como a gente julgar pela aparência, né? Não tem como a gente... tem um ditado que as pessoas sempre falam que o santo não bateu. Mas será que é justo olhar para alguém e já julgá-lo como alguém que o santo não bateu, que eu sinto que não vou ter uma boa convivência? Será que isso é interessante? Será que isso é legal para as nossas relações enquanto pessoas? Será que é interessante julgarmos as pessoas pelo que vemos? Pronto, agora já estou usando a farda da escola. Então quer dizer que agora eu já estou pronto como um professor para entrar na sala e atuar como tal, né? Porque agora eu troquei a roupa, eu deixei de estar usando a camisa regata para usar a farda da escola. Então assim agora eu estou pronto para ministrar as minhas aulas, entrar na sala de aula na escola, certo? Eu entendo isso como meu compromisso. Mas será que todas as vezes que eu vou à escola eu devo estar usando a farda? Será que todas as vezes que eu vou à escola eu estou a serviço? Então será que porque você vê alguém em um determinado lugar, de uma determinada forma, será necessário um pré-julgamento? Será que as pessoas elas não têm vidas fora, né, do seu ambiente de trabalho? Estou falando do professor porque o professor é muito visto. Quando o professor é visto em outro lugar, é sempre visto professor fulano, professora fulana. A gente sempre tem uma predisposição para julgar. E não só professores, mas qualquer pessoa, né? Nós não temos o direito, nós não temos por que estar julgando as pessoas. Isso não é uma missão nossa. Então vocês vão perceber nos 2 vídeos em que a gente selecionou para que a gente pudesse estar ilustrando um pouco mais a nossa conversa, vocês vão perceber que pela aparência, aquele homem bom de piano, né, estava sendo julgado pela forma como ele se apresentava, suas vestimentas, estava sujo, parecia maltrapilho, né? E aí ele foi julgado pelas pessoas. Mas percebam, quando foi lhe dada a oportunidade, todas as pessoas se juntaram ao seu redor e viram que brilhante trabalho ele fez. No próximo vídeo que vocês vão assistir, vocês vão perceber também que nós não podemos julgar precipitadamente. Nós temos que saber colher todas as informações necessárias, principalmente sobre as pessoas, sobre as coisas. Nós não podemos estar tomando decisões daquilo que de fato nós não conhecemos. Por íntimo, por inteiro, nós precisamos nos disponibilizar, nós precisamos nos dispor a conhecer para então julgar. Nós não podemos julgar nada e nem ninguém pela aparência, pelo que vemos. É um ditado que diz não julgar o livro pela capa. Nós não podemos isso. Então nós precisamos ser cada vez mais pessoas melhores, né? Então nós precisamos aprender com os nossos erros. Se é que você já fez, eu já fiz, nós já fizemos em algum momento, julgar alguma coisa, né? Ver algo e tentar concluir sobre aquilo sem antes sem antes chegarmos e conhecer um pouco mais sobre como aquilo aconteceu, sobre a história de vida de alguém, né? Então a gente tem essa predisposição para julgar. E aí eu convido e eu convoco a vocês, não só convido, convoco, para que vocês possam estar analisando essas 2 situações em que foram selecionadas para vocês. E aí depois vocês vão estar fazendo a atividade que foi sugerida, tá bom? Então que nós tenhamos a consciência de que não podemos julgar a nada e nem a ninguém. Veja que quando estamos julgando, nós podemos ser algo do julgamento, do pré-julgamento de alguém. E às vezes pode nos vir coisas que nós não fazemos, não somos, e aí nos machucam. Então se você não quer isso para você, então que você não faça isso com ninguém, tá bom? Então que tenhamos uma boa reflexão sobre o que nós tratamos aqui e assistam aos vídeos e façam a atividade. Tudo bem? Qualquer coisa é só me contactar que a gente tira as dúvidas. Valeu? Até mais, pessoal! Ao final do dia, um homem, um trabalhador, ao chegar em casa, começou a conversar com sua esposa sobre diversos assuntos. De repente começou a criticar os colegas de trabalho, que segundo ele,
praticavam erros abomináveis. Aquele homem se lamentava dizendo que não aguentava mais todo aquele pessoal da empresa. E a esposa, que ouvia muito atenta, então perguntou-lhe: "O que foi desta vez, homem?" Ao ouvir essas palavras, aquele homem ficou preocupado, pois o tom e a pergunta de sua esposa revelou o seu mau hábito de criticar as pessoas. Porém, todavia, ele continuou: "Sabe o que é, querida? Lá na seção existe uma cadeira vazia que serve para o usuário sentar quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, eles nunca colocam de volta aquela cadeira no lugar, o que para mim já é um desrespeito. Mas olha, o que é pior é que os meus colegas de trabalho não movem sequer uma palha para colocá-la no lugar certo. Eu faço isso sempre, já que aquela cadeira fora do lugar atrapalha e muito todo o trânsito das pessoas." A esposa, que até então ouvia sem sequer dizer uma palavra, olhando para o marido, criticando todos os colegas de trabalho, ela comentou: "É engraçado, querido, muito engraçado." "Engraçado o que, mulher?" "É engraçado tudo o que você disse. Você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando sempre o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro de sua própria casa." "Ora, como assim?" perguntou o marido com o coração inquieto diante do que ouviu da sua esposa. E ela continuou: "É verdade, querido. Você termina todos os dias de almoçar ou então jantar, levanta-se, a cadeira vai parar bem distante da mesa, às vezes quase no meio da sala. Seus filhos e eu observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando seu corpo saciado nele, voltando em seguida seu olhar sonolento para a televisão ou então para o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e ao final recoloco sua cadeira no lugar antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original." E o marido disse: "Eu faço isso?" "Sim, querido, há 20 anos, o tempo que vivemos juntos", respondeu a esposa. O ato de criticar está entre os defeitos comportamentais que mais tornam a convivência de baixa qualidade. Uma pessoa frustrada que não tem nada de bom para falar da própria vida compensa sua insignificância falando mal da vida dos outros. Devemos olhar para nós mesmos antes de criticarmos as pessoas. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Pense nisso.